Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 29. O Senhor colocou, nesse mês que nós consideramos, nós como Batista, mês da família, o Senhor tem me alimentado muito nesse texto. Nesse mês da família, um dos textos onde o Senhor mais ministrou na minha vida, na minha casa, onde o Senhor mais me chamou a atenção, onde o Senhor mais encheu o meu coração em relação a essa questão da nossa casa, da nossa família, é nesse texto que eu vou compartilhar com vocês hoje. E nós vamos aprender com esse texto o propósito, o objetivo daquilo que, como se fosse um complemento. Quem esteve aqui na quarta-feira? Quarta-feira também tive o privilégio de estar aqui, a missionária pregou sobre fé e fui muito abençoado com aquela palavra, e aí a confirmação veio dessa mensagem, porque eu saí daqui me perguntando o que fazer com essa fé. A gente tem fé, a gente pede a Deus para aumentar a nossa fé, mas a nossa atitude em relação a essa fé, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade em relação à fé que o Senhor plantou no nosso coração. E a gente vai desenvolver através desse texto, ver qual é o nosso papel em relação a isso. O título dessa mensagem é Casa na Rocha. E eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero sair daqui com os irmãos tendo a convicção e a certeza de que você está construindo a sua casa no lugar correto, que você está edificando a sua casa num terreno bom, num terreno rochoso, na rocha que é Jesus Cristo. E essa é a palavra que o Senhor deu para nós nessa noite. Vamos ler o texto? A partir do versículo 24, o texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, e os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu. E a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, a multidão estava maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Vamos orar mais uma vez ao nosso Pai? Feche seus olhos. Pai Santo, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Pai. Mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor, porque desde que quando nós chegamos aqui, o Senhor tem ministrado em nossas vidas, o Senhor já tem preenchido os nossos corações, o Senhor, ó Pai, tem cuidado do íntimo de cada um de nós que aqui estamos, ó Pai. E nesse momento nós rogamos pelas Tuas misericórdias, nós rogamos pela Tua compaixão, para que o Senhor nos dê a oportunidade, o privilégio de compreender a Tua vontade através da Tua palavra. Alimente a Tua igreja, ó Pai. Traga através dessa palavra restauração, traga através dessa palavra consolo, traga através dessa palavra o cumprimento da Tua vontade na vida de cada um aqui, na vida de cada família representada, e que nós possamos sair daqui nessa noite com a certeza, com a convicção do nosso papel, quanto o Senhor nos chama, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chamou, obrigado porque o Senhor pagou o preço, o Senhor nos amou, e o Senhor, Pai, tem o propósito de salvar a nós e a nossa casa. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto de Mateus, capítulo 7, ele está de forma muito especial na conclusão de um sermão muito famoso, um sermão muito conhecido do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sermão é esse? Que sermão é esse, igreja do Senhor Jesus Cristo? O Sermão do Monte. No capítulo 5 de Mateus, o Senhor inicia aqui uma série de mensagens, é como se fosse uma conferência com o próprio Senhor Jesus Cristo, onde ele trata vários assuntos. Nós conhecemos o Sermão do Monte
como o código de ética da igreja, o código de ética do cristão, porque aqui nós aprendemos quase tudo que nós precisamos. É como se Jesus, com o seu ministério, ele resumisse tudo aqui no Sermão do Monte. E aqui tem coisas importantíssimas para a construção da nossa fé, para a sustentação da nossa fé, para o alimento das nossas almas, para que possamos cumprir e assumir um compromisso com o nosso Pai. E nós aprendemos aqui, nesse Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças. Aqui nós aprendemos que não tem problema chorar, porque num grande e num especial dia nós seremos consolados. Nós aprendemos no Sermão da Montanha que o Senhor Jesus, embora sendo Deus, Ele não veio para abolir a lei, mas Ele veio para cumprir toda a lei. Nós aprendemos de forma especial nesse sermão sobre vingança, e nós podemos saber então a partir daqui como tratar aqueles que nos perseguem, como tratar aqueles aparentes inimigos, como tratar aqueles que nos amaldiçoam. Nosso papel é abençoar. Código de conduta para nós. Nós aprendemos uma coisa muito importante, que não tem como o crente viver sem isso aqui inserido nesse Sermão da Montanha, como orar. O crente não pode deixar de saber como orar, não pode deixar de viver em oração, é orar o tempo todo, é orar sem cessar. E nós aprendemos sobre o que é importante numa oração através dessa palavra de Jesus nesse monte. Nós aprendemos aqui que nós não devemos andar ansiosos com as coisas deste mundo. Nós aprendemos aqui nesse Sermão da Montanha muitas coisas para nós que, se nós, conforme Jesus vem nos convidar aqui nessa conclusão desse sermão, que é nesse texto que nós lemos, ele começa dizendo: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, está comparado a um homem sensato, um homem sábio, um homem prudente. E aí eu observo aqui que o que Jesus está ensinando para nós nessa conclusão, que o mais importante dentro de tantas coisas que ele nos ensina, no meio de tantas coisas que de Gênesis a Apocalipse nós aprendemos, o mais importante talvez nem seja tanto saber, o conhecer. A diferença não está naquilo que nós sabemos, mas naquilo que nós fazemos com aquilo que sabemos, com aquilo que aprendemos de Cristo. E ele vem chamar aquele que pratica aquilo que aprende como uma pessoa sábia, uma pessoa sensata. Esse texto de Jesus, a forma como ele conclui isso, ele mostra para nós que é muito importante colocar em prática aquilo que ele ensinou. Quantos de nós aqui temos horas e horas de mensagens ouvidas? Talvez poderíamos dizer, a gente tem mais horas de mensagens ouvidas do que o período que passamos 4 anos na faculdade. Uma pessoa que tem 5 anos, 10 anos na igreja, uma pessoa que tem 20 anos de convertido, quanto ela já ouviu de Deus? O quanto, pastor? O quanto uma pessoa que está aqui há muitos anos já participou de escolas bíblicas, já ministrou aula, já teve a oportunidade de pregar, de evangelizar, ministrar na vida das pessoas. Quantas oportunidades tivemos de ouvir? Nós temos culto no domingo de manhã, no culto domingo à noite, o quanto nós vamos nos enchendo de Deus. Mas muito mais importante do que ouvir é praticar. Muito mais importante do que ouvir a palavra de Deus. Estou chegando muito próximo dali, é isso? Muito mais importante que ouvir a palavra de Deus é colocar em prática essa palavra de Deus. Porque conhecer de Deus não te livra das adversidades da vida, mas praticar a palavra de Deus vai te dar sabedoria para você ser livrado na adversidade. Conhecer sobre as coisas de Deus não te livra da ansiedade, mas se você confia nessa palavra, você consegue não viver ansioso, você consegue ser liberto, porque você confia naquele que dirigiu a palavra para você. Orar
pedir oração na igreja, pedir oração para o pastor, orar uns pelos outros é uma instrução bíblica, é importantíssimo. Mas quando nós olhamos para esse sermão, para o conteúdo dessa mensagem de Cristo, e nós praticamos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, uma vida de oração, as coisas são diferentes. E aí, eu tenho certeza que aqui nessa igreja, eu tenho certeza que nessa noite, desejo de todos nós aqui, quando nós nos deparamos com um texto como esse, o nosso desejo é ser a pessoa que é sábia, a pessoa que é prudente. Mas eu pergunto para você, igreja, nós temos tido sucesso nisso? Quando nós olhamos para esse texto, nós automaticamente respondemos a nós mesmos: eu quero ser o sensato, eu quero ser o sábio, eu quero ser aquele que ouve a palavra e pratica. Mas nós temos tido sucesso nisso? Não estou perguntando do tanto que nós sabemos, do quão participantes e devemos ser da escola bíblica dominical, dos cultos de oração, do culto de louvor, mas do quanto desses cultos nós temos saído daqui dispostos a colocar em prática, dispostos a viver uma vida santa, digna da vocação que nós recebemos, o quanto nós estamos dispostos a sair daqui e corresponder ao desafio trazido na mensagem. Toda mensagem vem acompanhada de um desafio para que possamos colocar em prática. E ouvir essa palavra, ser alimentado por essa palavra, sair daqui cheios dessa palavra, mas chegar lá fora e não praticar essa palavra, não ajuda, não faz de nós pessoas sábias, não faz de nós casas alicerçadas na rocha. Não, ouvinte não praticante é insensato. E eu tenho certeza, como eu disse, o nosso desejo é ser pessoa sábia. Mas nós precisamos, para que nós consigamos ser essa pessoa sábia, assumir o compromisso e superar um desafio muito grande da igreja nos dias de hoje. Qual é o maior desafio, um dos maiores desafios da igreja de hoje? Sair do campo da teoria e colocar em prática. O salmo muito conhecido, 119, versículo 11, ele diz assim: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. E isso é ótimo, é maravilhoso. Esse é o nosso papel, guardar a palavra de Deus no nosso coração. Mas quando a gente vive no campo da teoria, a gente guarda a palavra no coração, mas não pratica, deixa ela guardadinha lá. E a nossa casa não pode ser um celeiro onde a gente simplesmente vem aqui, busca e enche da palavra de Deus, da glória de Deus, e a gente vem aqui e se transborda, se alimenta com a mensagem, e aí a gente vai lá e guarda essa palavra no nosso coração. Não, essa palavra vai ser eficaz, ela vai ser mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, quando a gente colocar ela em prática, quando a gente viver essa palavra, quando a gente corresponder a esse desafio. Guardar a palavra no coração e não colocar em prática é viver no campo da teoria. Nós precisamos guardar essa palavra no coração e fazer como o próprio Jesus fez para não pecar contra ti. E foi assim que o Senhor Jesus venceu no deserto. Ele tinha essa palavra no coração, e como que ele venceu o maligno naquele momento de tentação? Foi vivendo essa palavra, foi aplicando essa palavra, foi transmitindo a palavra, foi meditando na palavra, foi recitando a palavra. Todos nós queremos ser fortes, estar de pé no dia da adversidade. O texto mostra para nós que veio a chuva, caiu os rios, as enchentes vieram, bateram os ventos contra aquela casa. E todos nós, quando nos deparamos com situações onde essas chuvas, esses ventos, essas tempestades, esses rios representam as dificuldades da vida, as lutas que nós passamos, porque aqui nós temos aflição, porque nós ainda não estamos em casa. Um dia voltaremos para casa e em casa será alegria eterna, mas aqui nós enfrentaremos essas chuvas, nós enfrentaremos esses rios, esses ventos. E todos nós queremos ser fortes para enfrentar isso.
Todos nós queremos estar alicerçados na rocha para enfrentar essas dificuldades. Mas quem de nós tem de fato guardado essa palavra no coração, a palavra do Senhor, de forma que nós consigamos viver essa palavra na hora da adversidade? Porque a Bíblia diz para nós, por exemplo, ireis, mas não pequeis. E aí, na hora da dificuldade, na hora do estresse no trabalho, na hora do estresse na família, como que eu vou corresponder em relação a essa situação? Não posso pecar. Não adianta chegar depois e falar, me desculpe, eu estava de cabeça quente. Nós não fazemos aquilo que a nossa carne deseja, nós fazemos aquilo que o Espírito deseja, ou pelo menos deveríamos fazer, esse é o nosso papel. Nós não podemos ser movidos pela nossa carne. As nossas desculpas não são cabíveis diante de Deus. Não vai caber a nós uma desculpa de que não colocamos em prática porque a cabeça estava quente, de que a carne era fraca, de que a situação era muito difícil. O Senhor tem um escape para todos nós, e esse escape a gente encontra aqui, ó. É assim que a gente vence as dificuldades, é assim que a gente vence a tentação, é assim que a gente vence no dia mau, e todos nós temos. Os irmãos sabem, e graças a Deus, a igreja aqui orou muito por mim, no período onde recente nós perdemos uma filha. E os irmãos sabem que é uma coisa muito difícil. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas uma coisa eu tive certeza nesse momento de muita dificuldade e de muita tribulação que nós ainda estamos vivendo, porque a gente vai lidar com isso por muito tempo. Mas quando nós nos encontramos diante de uma situação difícil como essa, a gente tem duas opções. Ou a gente olha para o alto, a gente pega esse livro e a gente fala, Senhor, aumenta a nossa fé, me ajuda a colocar em prática agora aquilo que eu tanto preguei, me ajude a colocar em prática aquilo que o Senhor tanto me mostrou na Tua palavra. Aquelas aulas sobre perseverança, Senhor, me ajuda a colocar em prática. Aquelas palavras de motivação, de ânimo, para que as pessoas não viessem a desistir, me ajude a colocar em prática. Meus irmãos, não faz diferença na minha vida aquilo que eu conheço, aquilo que você conhece. O que faz diferença na minha e na sua vida é aquilo que a gente consegue colocar em prática. Eu ouvi certa vez uma frase de uma pessoa dizendo: que vantagem tem o homem que lê e não faz uso da leitura contra aquele homem do campo que nunca aprendeu a ler? Nenhuma. Você pode ter uma estante cheia de livros e não gostar de ler. E você não usufruir disso. Não há vantagem nenhuma. Que vantagem existe conhecer e não viver aquilo que conhece? Eu costumo dizer que conhecer a palavra de Deus e não usar, não colocar em prática, é semelhante a um homem doente que se dirige ao médico, passa pela consulta, pega o receituário, se dirige até a farmácia, ele gasta o seu dinheiro e ele compra o medicamento, mas ele não faz uso. Não tem como essa pessoa ser curada, não tem como essa pessoa ser restaurada, não tem como essa pessoa ser renovada. A palavra de Deus ela é eficaz em nós quando nós tomamos posse dessa palavra, quando nós praticamos essa palavra, quando nós vivemos essa palavra. Todos nós queremos clamar ao Senhor e pedir a Deus na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da adversidade, queremos pedir ajuda, queremos pedir milagres. Mas qual de nós tem se preocupado em praticar essa palavra na hora da dificuldade? Porque a palavra de Deus está aqui para nos levantar. A palavra de Deus está aqui para nos alimentar, para nos animar, para não nos deixar desistir. A palavra de Deus está aqui para revigorar nossa alma. Certa vez Jesus Cristo diz assim: vocês estudam cuidadosamente a palavra de Deus porque vocês pensam que nela encontrarão a respeito da vida eterna. E ele fala, de fato, são elas que testemunham a meu respeito. Então conhecer tem que ser para tomar posse. Não adianta ser expert em teologia, em escola bíblica dominical, em mensagens, se nós não praticamos essa mensagem. E a pergunta que fica para nós é: como vamos ficar de pé
diante da desobediência. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, na devocional, no culto, na escola bíblica dominical, nos cultos no lares, que graças a Deus ainda existe. Como nós ficaremos de pé se estivermos em meio à desobediência, em meio à palavra do Senhor? Porque a garantia para nós de permanecer firme é quando somos obedientes. Não há garantia para desobediência. O texto diz que aqueles que ouvem e não a praticam, ou seja, recusam, não aceitam, não guardam no coração, não vive. O texto diz que essa pessoa é insensata e é grande a sua queda. E eu tenho certeza que você quer que você e a sua casa estejam alicerçados na rocha. Eu tenho certeza que vocês querem ser comparados ao prudente, ao sensato. E nós precisamos aprender sobre a importância de amar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Olha o que Lucas, no capítulo 6, versículo 46, o Senhor Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, se não pratica o que eu vos ensino? Dizer que só o Senhor é Deus é a declaração correta, mas não obedecer a esse Deus é a atitude errada. Por que me chamas de Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? É uma indagação do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós tomamos posse do nosso Deus como Pai quando nós o obedecemos como filhos. E eu tenho certeza, e eu quero declarar que aqui nessa igreja, nós estamos repletos, cheios de filhos de Deus. E que se alguém aqui tem dificuldade em obedecer essa palavra, que nós saiamos daqui essa noite com facilidade, com disposição no coração para colocar em prática, para obedecer tudo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Hebreus 5, de versículo 8, diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Olha que lindo falando sobre Jesus. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer o Pai, e dessa forma ele tornou fonte de salvação para quem? Para todos aqueles que também lhe obedecem. Nós somos salvos através do Filho. O Filho obedece o Pai. Logo, se obedecemos o Filho, também temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mediante a obediência. De Gênesis a Apocalipse, nós somos chamados à obediência. Qual foi o primeiro pecado? Qual foi o pecado que abriu a porta para os demais pecados? Desobediência. Não pode, será que não pode colocar em dúvida o que Deus disse? E num ato de desobediência, nós estamos na situação que estamos. Colhemos o fruto disso. Somos filhos de Adão, mas graças a Deus, um novo Adão nos foi dado. O Filho de Deus foi entregue. E se nós formos obedientes, também seremos chamados filhos de Deus. O texto de Hebreus diz que Ele concede, Ele é fonte de salvação e de vida eterna para todos aqueles que lhe obedecem. E que a igreja de Cristo possa aprender a obedecer. E aí eu falei sobre a importância de sairmos do campo da teoria, porque não adianta só conhecer. Olha que parábola interessante que o Senhor Jesus nos conta em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28. Ele diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, ele disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha? E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O texto diz: o primeiro. É óbvio. Então o que eu aprendo com esse texto aqui? O que eu aprendo com esse texto aqui? Um pai chega diante de 2 filhos e dá a mesma ordem para os 2 filhos. Um diz que vai e depois muda de ideia e não vai. Um diz que não vai, mas depois muda de ideia e acaba indo.
Eu aprendo com esse texto aqui que muito mais importante do que aquilo que nós falamos, é aquilo que nós fazemos. Porque às vezes nós levantamos a mão aqui, nós assumimos compromissos diante de Deus. Mas quantos de nós saímos daqui e a dificuldade vem, a adversidade vem, na segunda-feira a conta chega para pagar, na segunda-feira a casa às vezes está em desordem, a dificuldade no trabalho vem, e nós não obedecemos aquilo que levantamos a mão e dizemos: Pai, eu vou ser fiel, Pai, eu assumo o compromisso, Pai, eu vou ser servo, Pai, eu vou me entregar mais. Mas às vezes nós não fazemos. Muito mais importante do que o que falamos é aquilo que nós fazemos, é a atitude do nosso coração. Como está a nossa vida diante de Deus, meus irmãos? Como está, meus filhos? Como está, meus queridos? Como está a nossa vida diante de Deus em relação àquilo que temos ouvido? O Pai tem nos chamado todos os dias. O Pai tem se relacionado conosco todos os dias. E sempre Ele vem nos pedindo algo, porque o Evangelho é um Evangelho de renúncia. Todos nós temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Todos nós, para dizer sim para Deus, temos que dizer não para alguma outra coisa. Nós não podemos ser fracos ao ponto de dizer não para Deus e sim para as outras coisas. Porque quando nós nos tornamos obedientes, desobedientes, na maioria das vezes é quando nós estamos nos tornando amantes, mais amigos do mundo. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz que quem planta, diz assim, não se engane, de Deus ninguém zomba. Quem planta na carne, da carne colherá destruição, mas quem planta no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tem a ver com aquilo que nós plantamos, queridos. Nós podemos plantar obediência, e se nós plantamos obediência, a garantia de colheita é certa. A garantia é certa. Olha o que João, de forma muito amorosa, que é uma característica de João, ele diz para nós, no capítulo 14, versículo 15. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. João está dizendo, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. João não está dizendo que obedecer a Deus é fácil. Ele não está dizendo que é moleza. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo que não é pesado. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos lançando sobre ele os nossos fardos. E Jesus diz que o fardo dele é suave, é leve. Então quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós não teremos dificuldades de obedecer em relação às pequenas coisas. Repito, não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Em amor é possível. Os seus mandamentos não são pesados. Olha o que em 2 João 1,6 diz. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já ouviram desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Que andemos em obediência. É isso desde o princípio que o texto está dizendo. O Senhor não está te pedindo coisa nova. O Senhor não está te pedindo nada diferente. O Senhor não está te pedindo, como Ele pediu, por exemplo, para você ir lá e sacrificar o seu Isaac, como Ele pediu para Abraão. Talvez o Senhor não esteja te pedindo hoje para você sair do meio da sua parentela. Ele está te pedindo, ande em obediência. Olha o que 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23 diz. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto ao que se obedeçam a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou
como rei. Palavra aqui para Samuel. Palavra aqui em Samuel. É melhor obedecer do que sacrificar. O nosso problema é que às vezes nós fazemos sacrifícios que o Senhor não nos pediu e não obedecemos, que é o que Ele pediu. Existem sacrifícios que podemos fazer. Tem coisas que, na verdade, quando nós amamos e obedecemos em amor, conforme o texto de João diz, ele nem se torna sacrifício. Orar de madrugada não vai ser um sacrifício. Subir no monte não vai ser um sacrifício. Vir para a vigília não vai ser um sacrifício. Porque fazemos em amor. Mas existem muitas pessoas fazendo algo que o Senhor não pediu, quanto aquilo que Ele pediu a gente deixa de lado. Ele vem dizer aqui, acaso tem o Senhor prazer em holocaustos, em sacrifício? Quanto a que se obedeçam. A obediência é melhor do que sacrifício. Não está dizendo que nós não podemos fazer sacrifício. Está dizendo que sacrifício, se não vier acompanhado de obediência, ele é em vão. A nossa oração, se não vier acompanhada de obediência, se o marido não amar a esposa, se o marido não cumprir o seu papel no lar, ela não passa do teto. Porque tem que vir acompanhado de obediência. Tem que vir acompanhado de misericórdia, de graça, de compaixão. Nós não podemos ser rejeitados como filhos por ser desobedientes. A minha oração é aqui, para que nós entendamos isso nessa noite. Muitos de nós temos feito sacrifícios, como eu disse que o Senhor não pediu. Não caiamos nesse erro, queridos. Vamos nos atentar para a palavra e para aquilo que Ele tem nos pedido de fato. Como família, as Escrituras têm instrução, maridos para com a esposa para com os maridos, filhos para com os pais, pais para com os filhos. E obedecendo a essas coisas, nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Sabe, um problema e uma solução, quando a gente coloca uma coisa de cada lado, o versículo de número 28 e 29 diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Sabe qual é o problema? Quando nós conhecemos a palavra de Deus e não praticamos, nós nos tornamos como o mestre da lei. Em Mateus, no capítulo 23, versículo 3, o Senhor Jesus fala assim, olha para os fariseus e diz assim: obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não pratiquem o que eles praticam. O texto está dizendo: obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. O problema do fariseu é isso. Jesus admirava a multidão porque ele ensinava como quem tem autoridade. Ele conhecia a palavra e ele vivia a palavra em obediência. Os mestres da lei conheciam a palavra, colocavam um fardo pesado sobre as pessoas, que eles não carregavam, mas eles sabiam exigir das pessoas. Nós não podemos, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, ser como os fariseus, os mestres da lei. Como aqueles que sabem o que deve fazer, mas não faz. Tiago fala que isso é pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu sei que a palavra de Deus diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, mas aquele ali eu não consigo, pecado. Eu sei que a palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar, e dentro do meu lar, se eu não exercitar o perdão, não vai dar certo, a casa vai cair. Como que eu olho para a minha família, como que eu olho para uma situação dentro de um contexto familiar, onde eu entendo que o outro não merece perdão, mas eu tenho que praticar as Escrituras? Tem um livro que eu indico para vocês, do John Stott, que chama A Cruz de Cristo. E nesse livro ele fala: olhe para a cruz. Como que eu olho para um parente, para uma situação no trabalho, para uma pessoa que não merece perdão? Eu olho para essa pessoa da mesma forma como Cristo olhou para mim, porque eu também não mereço. E nós perdoamos. Como eu disse, não é fácil, mas não é pesado. Porque quando nós liberamos o perdão, beneficiados somos nós. O que Jesus ensinou no Sermão da Montanha sobre oração? Se nós não perdoarmos nossos irmãos, aqueles que nos ofenderam,
nós também não receberemos perdão do alto. Então é por isso que a Bíblia é uma espada de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ela nos alimenta, ela nos abençoa, ela tem palavras de bênçãos, ela tem palavras de profecias de bênçãos para minha casa, para a sua casa, para a minha família, para a sua família, ela também tem palavras que ela traz para nós responsabilidades, compromissos. Nós não podemos ser aqueles que ouvem essa palavra e não praticam. A Bíblia Pastoral ela tem uma nota de rodapé em relação a esse texto que ela diz assim: construir a casa sobre a rocha é viver e agir de acordo com a justiça do reino apresentada no Sermão da Montanha. Construir a casa sobre a areia é ficar na teoria sem passar pela prática. É só duas opções. As Escrituras sempre fornecem isso para a gente. Duas opções, não existe terceira opção. Ou é céu ou é inferno. Ou é obediência ou é desobediência. Ou é casa na rocha e fica de pé, ou é casa na areia e você vai cair. Ou é bênção ou é maldição. Não tem terceira opção. Procura texto nas Escrituras que dá margem para a terceira opção. Não tem. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. Ou obedecemos ou desobedecemos. Caminhando para a conclusão, a minha oração para essa igreja, para a nossa casa, para a nossa família, é que possamos ouvir do nosso Pai naquele grande dia: Filho bom e fiel, entrai no gozo do teu Rei. O nosso Deus, Ele saiu do campo da teoria, Ele não amou de palavras, Ele amou em ação, Ele entregou o melhor que Ele tinha, o seu único Filho para todos nós, por todos nós, para que todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. O versículo 14 lá, em João 3,14 fala: assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, é necessário que o Filho do homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que olhar para o Filho e nele crendo, seja salvo. Nós precisamos crer, exercitar a nossa fé, como foi pregado aqui. Mas quando o Senhor toca na minha e na sua vida, nos dando fé, Ele quer que nós vivamos de maneira digna da vocação que nós recebemos. E essa maneira digna é em obediência, é em amor, é em compaixão. E isso começa na nossa casa. Quando o texto traz para nós aqui sobre uma casa na rocha, essa casa ele está se referindo à família. Muitas famílias têm sido se desfeitas, estão se desfazendo por falta de obediência à palavra de Deus. O manual do Criador, aquele que instituiu a família, a primeira instituição. Todos nós aqui sabemos que primeiro é Deus, família, depois igreja. Deus, família, igreja. Quando o Senhor criou o mundo, quando Deus criou o mundo, Ele colocou aqui um casal e Ele instituiu a família. E em obediência a esse Deus, nós preservamos a nossa família. Nós fazemos com que nossa casa continue de pé. Jesus não amou de palavra, como o texto que nós lemos, mas Ele amou em obediência. E o galardão, meus irmãos, ele não é pelo tanto que nós conhecemos, mas é pelo tanto que fazemos. A prestação de contas não é pelo tanto que sabemos, mas pelo tanto que fizemos com aquilo que nós aprendemos. No dia da prestação de contas será assim. Ele não vai chamar a sua atenção e dizer assim: naquela aula da escola bíblica, naquela devocional que você aprendeu. Não. Mas Ele vai chegar diante de você. E a Bíblia diz para nós que nós prestaremos conta de tudo que fizemos e de tudo que deixamos de fazer. Ou seja, tudo que obedecemos e tudo que deixamos de obedecer. Haverá um dia para prestação de contas. Eu quero orar nesse momento, para que todos nós saiamos daqui de maneira diferente da qual nós entramos, que saiamos daqui convictos de que devemos sair do campo da teoria, que deixemos de ser bons teólogos e que sejamos bons servos, porque o bom teólogo ele é como o fariseu, que ele conhece muito de Gênesis a Apocalipse, mas ele não pratica nada.
Mas o servo não, o servo ele não vive para fazer a sua própria vontade, ele vive para fazer a vontade do seu Senhor. E esse é o nosso papel, esse é o nosso desafio. A minha oração é para que nós não amemos de palavras, mas em obediência, em obras de justiça, em amor, em misericórdia. Que nós possamos ser revigorados e que nós possamos ser aquecidos pelo Espírito, para que possamos obedecer. Quer edificar a sua casa sobre a rocha? Faça uma análise de tudo que você tem aprendido de Deus. E faça uma outra lista de tudo que você tem praticado daquilo que você aprendeu. E se você encontrar nessa lista alguma coisa que você ainda não conseguiu colocar em prática, o texto diz: aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. Se você ainda não conseguiu colocar em prática, não desista. Tem jeito. Qual é o jeito? Oração. Pai, me ajuda. Me ajuda a viver aquela situação que eu não estou conseguindo. Me ajuda a viver aquela situação que o Senhor tem me incomodado, mas eu estou fraco ainda. Pai, me ajuda a liberar aquele perdão que eu entendo que tenho que liberar, mas eu ainda não consegui liberar esse perdão. Pai, me ajuda a amar da forma como eu preciso amar. Me ajuda a servir da maneira que eu preciso servir. Me ajude a ser fiel da maneira que eu preciso ser fiel. A maneira é a oração, meus irmãos. Nenhum de nós, quando nos convertemos, nenhum de nós abrimos os olhos depois de uma oração de conversão e já somos de fato uma nova criatura, não? Nós entramos num processo chamado processo da santificação. E a santificação, a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. A santificação ela vem com obediência. A santificação ela vem com entrega, ela vem com atitude de obediência àquilo que Deus nos pede. Quantas coisas o Senhor olha para mim ainda hoje, e Ele ainda me pede para que eu possa entregar, para que eu possa abandonar, para que eu possa vencer, e eu tenho certeza que não é diferente contigo, porque se você já fosse santo o suficiente, Ele tinha te recolhido. Todos nós podemos melhorar, todos nós podemos tornar mais obedientes, todos nós podemos nos tornar mais filhos, todos nós. João Paulo vai estar ministrando agora uma canção, um louvor, e presta atenção na letra desse louvor, porque o Senhor vai continuar falando contigo. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir
seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. É ouvir atentamente, queridos. O texto diz, a canção diz que o deserto será manancial. Como eu disse, o Senhor às vezes Ele não nos livra do deserto, mas Ele nos livra no deserto, quando nós somos obedientes. O Senhor em alguns momentos Ele pode não nos livrar da fornalha, mas como somos obedientes, Ele nos livra na fornalha. Esse é o Deus que nós servimos. Se nós ouvirmos e obedecermos, nós viveremos grandes coisas na presença do nosso Deus. É ouvir atentamente, é uma análise interior, é uma obediência individual, é uma obediência que quando nós entendemos, nós nos entregamos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, terminando essa mensagem. Pai Santo, Deus bendito, mais uma vez, a tua igreja está de olhos fechados, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, para que com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, o Senhor possa fazer de nós filhos obedientes, que naquela situação, naquele momento onde nós não estamos conseguindo, que nós possamos, ó Pai, nos entregar mais uma vez nesse momento, e que a tua graça, ó Pai, que nos transforma, que a tua misericórdia, ó Pai, que a tua compaixão, que o teu Santo Espírito possa nos dar forças para obedecer, que o Senhor com o teu Espírito Santo possa nos convencer dos nossos pecados e nos ajudar a abandoná-los, que o Senhor venha nos fazer obedientes, santos, filhos do Senhor. Ó Deus querido, receba a tua igreja que ora, receba a tua igreja que reconhece diante do Senhor que precisa melhorar. Eu preciso melhorar, ó Pai, que nós possamos obedecer mais, e que nós possamos sentar na tua mesa, e que possamos viver a alegria de sermos chamados filhos de Deus. Louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Assim nós agradecemos por esse alimento nessa noite. Amém, Senhor Jesus. Glória a Jesus. O deserto então será